Boa tarde a todos, obrigado por terem vindo e obrigado também ao nosso anfitrião por nos juntar aqui para falar de um tema que na sociedade portuguesa tem passado muito à margem, enquanto noutros países tem sido bastante mais batalhado, e mesmo assim não tem conseguido grandes sucessos em evitar a exposição da população às radiações eletromagnéticas. Eu sou uma pessoa que vem da área da biologia, trabalhei bastante na área da segurança alimentar relacionada com alimentos marinhos, e isto quer dizer que sou uma pessoa que mexe bastante mais à vontade numa área que é saúde pública, nomeadamente saúde pública ambiental, porque os problemas com que eu trabalho têm a ver, portanto, com alterações do ambiente que vão causar doenças nas pessoas. Portanto, é uma área que eu estou mais ou menos à vontade. E agora, eu, a nível pessoal, eu tenho um historial muito grande de alergias, sou uma pessoa que desde sempre tive problemas de saúde. Tive a sorte de passar aquela geração em que era a moda de cortar as amígdalas, o que ainda mais me perturbou o sistema imunitário. Agora essa moda, felizmente, de retirar as amígdalas já passou. E, portanto, sou uma pessoa que tem um grande historial de alergias, às ácaras, aos bolores. Depois, com os anos, obviamente, fui ganhando também alergias a químicos, também o trabalhar em laboratório, se calhar, também não ajudou muito. Isto para dizer que eu também tenho bastante sensibilidade às radiações eletromagnéticas. Desde que veio o telemóvel, foi uma coisa que eu não gostei. A minha vida pessoal é bastante simples, portanto, nunca foi uma coisa que eu achasse imprescindível e fui evitando, mas chegou a determinada altura que evitar deixou de ser opção. Vocês têm a noção, quando falam ao telemóvel, apanham uma grande dose de radiação. Ok, eu não uso, eu estou afastado disso. Ou se no comboio alguém ia falar ao telemóvel, afastava-me, porque há pessoas que estão ali 10 minutos, 20 minutos, pode ser a viagem toda, não desligam a conversa. Eu também falo muito ao telemóvel, mas com o telefone fixo. Perdão, também falo muito a telefone, mas com telefone fixo, com fio. Portanto, era uma opção, eu podia me afastar. Agora, o ambiente foi mudando muito. À medida que as telecomunicações evoluíram, vocês sabiam, desde a segunda geração, passámos para a terceira, para a banda larga móvel, e os meus sintomas de saúde, sendo uma pessoa já com bastante problemas de alergia, agravaram-se muito nesta altura que surge a terceira geração, à volta de 2005, por aí assim, 2005, 2006. E, portanto, o afastar-me, digamos assim, já não era opção. Eu era obrigado a estar exposto, nós estamos expostos a grandes doses na rua. Vocês, para terem uma ideia, tenho aqui este slide. Nós temos radiações naturais, ok? Mas nesta faixa, por exemplo, das telecomunicações, das microondas, há muito pouco. Nós estudamos as microondas em radioastronomia, vocês que já viram em fotografias, usam-se os radiotelescópios, que são antenas gigantescas, algumas com dezenas de metros, para captar uma radiação muito fraquinha que vem das estrelas e para estudar o universo e a formação do universo. Portanto, nós, ao usarmos telecomunicações, nós aumentámos as radiações atualmente, já na década agora de 2010, aumentámos 1 bilhão de vezes. Vocês frequentemente estão expostos 1 bilhão, 1 trilhão de vezes. Quando as pessoas dizem, o Wi-Fi é fraquinho, essas radiações são fraquinhas. Ok, são fraquinhas, mas comparado com o que é natural, vocês vejam lá, nós estamos expostos a níveis que são 1 trilhão de vezes radiação natural. Ora, isto não é o nosso conceito comum de poluição, aquilo que nós chamamos de poluição, é uma coisa que está normal no ambiente. Por exemplo, sei lá, o mercúrio é um metal tóxico, ok, mas ele existe no ambiente, ele existe na terra, existe na natureza. A questão é que nós fizemos mineração das rochas e deixámos o mercúrio à solta e foi acumulando nos animais aquáticos. E se calhar nós falamos de poluição, se calhar o mercúrio, se calhar está só 1 milhão de vezes acima, se calhar do nível de fundo que existe no planeta, quando falamos de poluição. Aqui nós estamos a falar de radiações que estão a existir 1 trilhão de vezes. E isto não se considera comumente como poluição eletromagnética. Okay? A sociedade não admite isto. Além, portanto, desta radiação, que eu sou exposto na rua, dentro de casa eu não a tenho, nunca a trouxe para dentro de casa, porque obviamente, como eu disse, sempre me perturbou e, portanto, obviamente que eu tive sempre pé atrás com isso, nunca deixei cá entrar. Tenho internet em casa, mas não tenho Wi-Fi ligado, tenho telefone em casa, mas não tenho um telefone sem fios. É assim, tornou-se bastante penoso, por exemplo, ir visitar alguém, ir jantar a alguém, estar na sala de alguém, porque realmente as pessoas têm aqueles aparelhinhos. É verdade que eles dizem que ele tem uma radiação fraca. Agora a questão é, essa história da radiação fraca é uma medida média. Esses aparelhos que a transmitirem dados emitem pouca energia, mas, no entanto, eles têm uma coisa que se chama o farol. O Wi-Fi, por exemplo, tem uma coisa que tecnicamente se chama o farol do Wi-Fi. E esse farol do Wi-Fi, se vocês medirem, ele emite uma rajada, como um farol para um barco, por exemplo, ou um farol de uma sirene, ele emite esse pulso de micro-ondas a cada 10 vezes por segundo. Os telefones sem fio, vocês pensam que não transmitem nada, porque não aparecem nos vossos aparelhinhos, nos smartphones. Os smartphones não dizem que há aqui não sei quantos telefones sem fio, porque os smartphones não se ligam aos telefones sem fio, ligam-se ao router do Wi-Fi. Os telefones sem fio, a base deles também emite um pulso desses, 100 vezes por segundo. Para cada vez que vocês deixam o telefone em qualquer lado, o telefone saber que a base tem uma chamada. E, portanto, ele comunica
100 vezes por segundo. E agora, este pulso, por exemplo, 10 vezes por segundo, é uma oscilação elétrica muito semelhante ao nosso funcionamento cerebral. Portanto, como eu vos disse, é verdade que estes aparelhos têm uma média baixa, mas quando medimos, a voltagem máxima é tão forte como aquela quando eu ponho o pé na rua e estou exposto próximo de uma antena telemóvel. Portanto, a maneira como não é explicada às pessoas, as pessoas vivem na ignorância deste facto. Portanto, o Wi-Fi é fraquinho, mas é só em média. Mas, na realidade, nós, a cada instante do segundo, por vezes, podemos não estar expostos a quase nada, ou estar próximo a uma rajada bastante forte do Wi-Fi. Os telemóveis de segunda geração também ligam assim. A terceira, quarta geração é diferente, ocupam grandes bandas. E, portanto, muito dos eletrossensíveis começaram a surgir agora quando veio a terceira geração. Já havia antes, ok? E então, eu a determinada altura, como eu vi muito aflito em 2006, eu tenho uma antena para aí a 50 metros no prédio, e não é muito, digamos assim, na horizontal como o apartamento, que eu estou no resto do chão, a antena está num telhado bastante alto, como eu vi bastante modificado em termos de saúde, e sem saber o que aquilo era, e se a gente fala com alguém, ninguém tem estas coisas assim, aparentemente aquilo não faz mal a ninguém. Epá, eu fui pesquisando na internet, mas eu, como cientista, tenho facilidade em aceder à língua inglesa. E, portanto, eu vi que a determinado momento eu achei que as pessoas em Portugal não têm a facilidade que eu tenho de procurar isso, então eu resolvi escrever em português. Portanto, em 2010, eu comecei a escrever um blog. E não é que eu seja blogger, simplesmente foi uma maneira fácil e barata de fazer páginas da internet. Foi a maneira que eu encontrei mais fácil. Pronto, fui fazendo várias páginas. Ao longo do tempo, eu sei que tenho ajudado algumas pessoas. Já em 2000, a partir de 2012, comecei a fazer divulgação em conferências da medicina alternativa. E muitas vezes tenho a possibilidade de explicar às pessoas, até porque eu, se entro num ambiente que está contaminado e eu preciso que desliguem, eu explico às pessoas. E, portanto, eu trago-vos aqui também um pouco da minha experiência destes anos de comunicador, digamos assim, ou de tentativa de comunicador. Encontro muitas vezes com a resposta final das pessoas, depois de ouvirem, de mastigarem aquilo que a gente está a dizer. A gente tem que morrer de alguma coisa. E, portanto, as pessoas não sabem o que é a gravidade do sofrimento do que é um eletrossensível e as pessoas não tomam a saúde dela nas mãos. Não se preocupam. Nós falamos em medicina preventiva, mas medicina preventiva para os médicos. Os médicos que tratem de proteger a nossa saúde. Com o tempo eu também descobri que a eletricidade é perigosa. Na altura não tinha a noção. O que me afeta muito, como vos disse, foi a nível destas tecnologias de terceira geração, Wi-Fi, começaram a estar presentes em todo lado. E que não consigo evitar. À medida que vou andando na rua, que vou andando em casa de pessoas, que vou em montes de sítios, está o Wi-Fi. E, portanto, eu também explicava sobre a eletricidade e as pessoas dizem, melhor é voltar à luz da vela. É assim, as pessoas não percebem que assim, nós temos que investir em blindagem. Vocês hoje em dia compram um carro. Aqui tem sensores de marcha atrás, tem GPS, não sei o quê. O carro, em vez de custar 20 mil, se calhar pedisse custar só 10 mil euros, só tivesse o motor e as mudanças e era pé no acelerador e andava. Mas vocês estão dispostos a pagar esses extras. Agora, as pessoas não têm essa noção que, assim, nós, a eletricidade, não podemos dormir com fios elétricos na parede e fios nos candeeiros, não sei o quê. Aquilo tudo está a mandar campo elétrico. Só não manda choque. A proteção de plástico é barata, mas é insuficiente para nos proteger dos campos oscilantes. Vocês já têm a noção que talvez que a alta tensão faz mal à saúde. Ok, mas não é só alta tensão. É também a eletricidade de tensões mais fracas que vocês têm em casa. Em medicina, nós temos, portanto, os tais problemas ambientais, portanto, nós podemos fazer a prevenção. Mas, é assim, nós não temos prevenção primária para esta história dos campos eletromagnéticos. Nós temos muito em medicina a prevenção secundária. Vocês todos têm a noção, sempre no caso das mulheres, há muito o cancro da mama, as mulheres fazem mamografia. Mamografia para ver se já lá está alguma coisa que possa alastrar e que depois possa ser fatal. Portanto, isto chama-se prevenção, mas é uma prevenção só secundária. Embora também a saúde também se fala em prevenção primordial, não quero entrar para complicar muito, que é só explicar esta dualidade primário e secundário. Secundário vem depois. Secundário vem quando a doença já se está a administrar, para ela não se alastrar muito e vocês não morrerem, digamos assim, do cancro. Agora, a prevenção primária ou a prevenção primordial é a gente evitarmos os fatores que nos levam à doença. E é isso que nós, em termos de alta tensão, e de outras das relações eletromagnéticas não estamos a ter. Daí a surgirem, por exemplo, pessoas que não são profissionais de saúde e estejam a fazer estes alertas, como, por exemplo, no meu caso, eu sou de uma área que não sou médico, não sou da saúde, e ando a fazer este alerta, como há outros cidadãos que também fazem, porque alguns deles não são eletrossensíveis, mas estão preocupados com a sua saúde no futuro. E, por exemplo, este exemplo que eu vos dou de falta de prevenção, por exemplo, eu ali, num bairro ao lado do meu, neste momento estão-se a construir uma casa debaixo de uma linha de alta tensão. Há anos que está lá o loteamento, ninguém tem pegado. Ultimamente as pessoas estão a pegar. Há lá um que está mesmo debaixo dos fios. E, portanto, as pessoas não têm noção. A alta tensão
duplica ou triplica a incidência da leucemia infantil, aumenta a incidência também da asma infantil. E, portanto, é uma sociedade que não faz prevenção primária. Já há muito histórico de sabermos, por exemplo, nós não somos todos resistentes a estes fenómenos eletromagnéticos. Já há mais de 2 séculos que começou a estudar a eletricidade, muito antes de saber que ela tinha uma aplicação prática, e descobriu-se que havia pessoas que eram bons condutores de eletricidade, outros maus condutores. Isso não implicava que as pessoas que eram bons condutores eram as saudáveis e as outras as doentes. Não. Mas há muito tempo nós sabemos que há uma grande variedade individual, e hoje em dia parece que a gente esqueceu disso. Há estudos mais recentes que mostram isto da variedade individual. Por exemplo, vocês têm um exemplo prático. Se vocês estiverem numa casa antiga que não tem terra, vocês tocam, nem que seja na chapa do frigorífico. Alguns de vocês vão sentir formigueiro, outros que não sentem nada. Olha, aqui um computador portátil. Se isto não tiver uma ligação com a terra, eu passo aqui a mão e sinto o formigueiro. Sinto aqui a tremer, da falta de terra. Agora, há pessoas que não vão sentir nada. Vocês veem aquilo que a gente chama em ciência uma distribuição normal. A distribuição normal diz que uma parte das pessoas são médias, mas há umas no extremo. Há umas muito resistentes, que eu digo, não vão sentir choque nenhum, eu sinto. E há outras que são muito sensíveis. Qualquer coisinha, uma corrente muito baixa, elas já sentem. É isso a variedade individual. Os eletrossensíveis são um exemplo disto. São uma população muito mais sensível que as outras. As micro-ondas vêm depois da Segunda Guerra. Aí começaram a surgir problemas a nível militar. Depois começam a ser usados a nível fabril. Não havia normas que nos protegessem a saúde. Houve pessoas que apanharam cataratas e queimaduras a trabalhar em instalações industriais. E fizeram-se limites que prevêem essas queimaduras. E nós hoje em dia vivemos com esses limites e a continuar a negar outros efeitos que surjam sem haver aquecimento dos tecidos. E, portanto, as antenas de telemóvel funcionam todas dentro dos limites, porque os limites são muito altos, previnem essas queimaduras e isto não previne outros efeitos biológicos. E nós, com o tempo, como eu disse, não aprendemos nada e começaram-se a vulgarizar as telecomunicações e hoje em dia temos bastantes problemas neuropsiquiátricos, temos aqui alguns exemplos de sintomas. A Ana a seguir vai falar mais de sintomas, eu não vou entrar aqui. Vocês têm aqui assim, um exemplo aqui, sim, da população australiana, distribuição por faixas etárias de causas de doença, não é causas de morte, ok? Causas de doença, vocês veem nos jovens, ali dos 5 aos 14, dos 15 aos 24, dos 25 aos 44, aquelas cores em roxo é tudo problemas neurológicos, ok? Desordens depressivas, comportamento bipolar, autismo. Nas idades mais avançadas que vêm os problemas de coração, os problemas de cancro, nas idades da faixa dos 40, geralmente para a frente. Mata de problemas neurológicos que estamos a ter a nível infantil. Os eletrossensíveis não têm só problemas neurológicos, têm problemas de pele. Isso é um exemplo de uma reportagem estrangeira que eu fiz com algumas pessoas que estivemos a fazer colaboração, trazimos as legendas. Há pessoas que têm, inclusivamente, sintomas de pele. Eu no meu blog tenho, inclusivamente, alguns testemunhos de algumas pessoas portuguesas que acabam por ser parecidas comigo. A eletrosensibilidade tem sido rotulada de pessoas que têm um problema mental, não é? Que andam a sentir coisas. Se a gente desligar o router, elas dizem que continua mal. Eles não percebem que nós estamos com alterações na saúde que não passam logo só de acender ou apagar o router. Fazem experiências dessas para perceber a eletrosensibilidade. São experiências que não percebem. Mas há alterações no funcionamento do cérebro. Há aqui um médico francês que tem estudado bastante a nível de marcadores bioquímicos. Por exemplo, nós temos a melatonina em baixo, mais em baixo do que outras pessoas. Portanto, ele estuda muitas pessoas eletrossensíveis em França e já estudou bastante centenas de pessoas. Mas assim, a eletrosensibilidade é uma parte da ponta do iceberg. Nós temos alterações na natureza, há pessoas que estão preocupadas com o ambiente, portanto, árvores queimadas, vocês têm ouvido o problema com as abelhas. Sequer os pesticidas não justificam todos os problemas com os insetos e com as abelhas, são animais que têm orientações magnéticas para navegar. E depois, em termos da saúde humana, é assim, os nossos indicadores de saúde estão sempre a evoluir para pior. A nossa sociedade é altamente tecnológica, temos hospitais altamente conceituados, mas, no entanto, nós não travamos o cancro do cérebro continua a aumentar. Eles dizem que não é bem assim, há uns estudos que dizem que sim, que não, são controversos. Também depende da região do cérebro. Como vocês veem ali, os lobos temporais e frontais são os que têm de ter mais aumento da incidência de cancro e não outras regiões do cancro. Portanto, se a gente mostrar tudo, sequer não está a aumentar tanto, mas se a gente pegar em determinadas zonas, está a aumentar mais. Uma coisa que não é suposto é nós termos cancro em pessoas jovens. O cancro é essencialmente a partir da faixa dos 40 anos para a frente. Eu conheço, por exemplo, uma pessoa que não está ainda na faixa dos 40, já tirou a tiroide e agora vai ficar em terapia de substituição hormonal para o resto da vida. E, portanto, as pessoas dormem ao lado de telefones sem fio. As pessoas usam imenso o telemóvel. E, por exemplo, com a história dos smartphones, a disposição de antenas do telemóvel mudou-se bastante. E, por exemplo, não é se que há tanta parte da cabeça, mas temos que há parte que vão afetar tecidos moles, daqui as glândulas aqui de baixo, tanto a tiroide, por exemplo, ser afetada. O melanoma também é uma coisa que continua a aumentar. Os telemóveis, aqui nos anos 90, veio a segunda geração, portanto, tornaram-se digitais. Portanto, os efeitos biológicos da radiação pioram bastante quando se torna digital e quando há radiação pulsada.
Nós temos, por exemplo, há médicos que já se interessaram um pouco por esta questão da radiação, apesar de perceber que não há assim muitos efeitos. Por exemplo, para algumas mulheres que têm cancro da mama, na zona do uso do telemóvel. Isto para vocês é um pouco estranho, porque aqui na sociedade portuguesa vocês veem que os telemóveis geralmente andam nos bolsos das calças. Mas eu já tive férias em Inglaterra aqui há meia dúzia de anos e as mulheres têm o hábito de meter na alça do sutiã. E está ali o dia todo. As pessoas estão a trabalhar, está ali o dia todo. Então, algumas mulheres começaram a apresentar o cancro da mama na zona onde coincide onde habitualmente usam o telemóvel. Isto, pronto, e os indicadores de saúde têm piorado. A nível de diabetes, vocês sabem que a incidência não para. E, portanto, somos uma sociedade que não estamos a lidar com os fatores ambientais adequadamente. E um deles é estas radiações eletromagnéticas. Okay? Obrigada.